Olá, bem-vindo ao canal da IBPP Delaware Church. Se você é novo aqui, aperte o sininho, inscreva para você não perder nenhuma mensagem. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Aproveite a mensagem. No mês de novembro, nós queremos dedicar um tempo a falar sobre oração. A oração, na verdade, é o oxigênio do crente. E se você não tem uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de oração, como eu vou me conectar com o Pai? É difícil me conectar com Deus quando eu não oro, porque para conectar com Ele eu preciso orar. Você não consegue ver Deus com seus olhos naturais, mas com os olhos da fé, com a ajudinha da oração, você consegue chegar mais perto do seu Pai. Então, se você tem a sua Bíblia, hoje nós vamos estar no capítulo 12 de Atos. Se você não tiver a sua Bíblia, vai aparecer na tela, mas eu queria que você já abrisse lá no capítulo 12 de Atos. Em Atos, nós vemos aqui, na verdade, Atos dos Apóstolos são as ações que os apóstolos fizeram por meio do Espírito Santo. Esse é o nome do livro, Atos dos Apóstolos. E quando nós olhamos para Atos, nós vemos no capítulo 1 Jesus falando para eles uma promessa. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com poder, para que então vocês cumpram o que eu falei em Mateus 28, que é o ID. No capítulo 2, a Bíblia nos diz que eles estão reunidos todos em um só propósito e eles não estavam ali comendo picanha ou vendo Netflix e comendo pipoca. Eles estavam reunidos e orando. E aí desceu o Espírito Santo sobre eles em Atos no capítulo 2. Todos foram cheios do Espírito Santo e quem fica cheio do Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele prega o Evangelho. Ele fala do Evangelho de alguma forma, porque às vezes cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que fala em língua e roda, peão. Isso aí é uma atitude externa de alguém que foi cheio. Mas vai além disso. Se o Espírito Santo me enche, eu preciso ser uma pessoa que chega aqui, como a Jeane disse aqui na oferta. Você está feliz de estar na casa de Deus? Você tem que estar feliz de estar na casa do seu Pai. Porque hoje o que nós vamos falar é sobre o poder da oração da igreja. Se você tem uma igreja, se você se conecta a uma igreja, se você participa de uma igreja, saiba, você tem alguém que ora por você. Eu estou aqui todo domingo e eu vejo todos os rostinhos. Quando eu não vejo o seu rostinho aqui, eu chego em casa e eu oro por você. Geralmente eu mando mensagem ou ligo só para aqueles que me conhecem um pouco mais. Sabe por quê? Porque às vezes tem aquele ditado, né? O pastor liga porque eu não fui no culto. Aí fala, nossa, o pastor dá uma cobrança, né? Então tem pessoa que eu não ligo porque acha que eu estou cobrando. Mas não é uma cobrança. Deixa eu saber se você está bem. Deixa eu saber se está tudo bem. Eu tenho alguma coisa que eu posso orar por você? Essa é a igreja. Alguém que se importa um com o outro. E a oração, ela deve ser o início de todo o projeto de Deus nas nossas vidas. O que a gente faz, muitas das vezes, é iniciar projetos e tentar encaixar Deus no meio dele. Aí não dá certo. Aí sabe o que acontece? Capota tudo para o chão, aí Deus chega, você inicia o negócio com Deus, aí as coisas fluem. Mas todo negócio que eu inicio, e eu tento encaixar Deus de alguma forma, Deus fala, não, vamos voltar no início? Voltamos no início, aí você alimenta os meus princípios e você vai ter então aquilo que você deseja. A outra coisa, eu estou dando uma introdução para você antes de nós lermos o texto. A outra coisa que é importante eu e você orar é para não perder a direção. O crente que ora, ele tem direção. Quando alguém para de orar, quando alguém diminui a vida de oração, ela começa a acreditar em tudo quanto é diagnóstico. Vai num médico, o médico fala, nossa, parece que eu vi uma sombrinha preta aqui no seu raio-x. A pessoa já volta para casa assim, mancando. Né? Meu Deus, eu acho que eu tenho alguma coisa. Será o que é? Vou morrer? Eu acredito no que Provérbios 19 fala. Eu acredito na última palavra. E a última palavra vem de quem? De Deus. Você me deu o diagnóstico, você acha que eu sou isso? Deixa eu levar para Deus. Ele é o Deus da última palavra. Eu lembro quando o meu filho que está aqui vai fazer 14 anos o mês que vem. Ele estava na barriguinha da mãe dele, ela foi para o médico com 3 meses de gravidez, e aí chegou lá, o médico falou assim, você tem 2 opções hoje, mamãe. E aí ela falou, por quê? Porque o seu filho tem uma possibilidade grande de nascer com
síndrome de Down. E você pode tirar o seu filho. E aí a Érica me ligou. Estou no hospital, e eu estava dirigindo, trabalhando, limpando casa, house cleans, dá um aleluia aí. E aí a Érica me ligou e ela contou, e ela ficou calada, né? Ela não falou a opinião dela. E aí eu falei com ela assim, olha, Deus não dá uma cruz que ninguém consegue carregar. Foi Deus que deu e isso é um presente do Senhor. O nome do meu filho é Nathan, que significa presente de Deus. Hoje ele está aqui, fazendo 14 anos de idade, e tinha a possibilidade de eu lá atrás ouvir um diagnóstico humano e tentar impedir o agir de Deus através da nossa vida para trazer essa criança linda. Fica em pé com ele aí, meu pai, ficar em pé para todo mundo ver ele. Levanta aí, Neita. Aí, olha o tamanho desse rapaz. Então acredite que a última palavra ela vem do Senhor. Agora, para isso, eu e você temos que ter uma vida de oração. Porque senão a gente vai desacreditar na primeira circunstância que entrar na nossa vida. Quando nós olhamos, eu já estou quase lendo o capítulo 12. Mas quando nós olhamos ali o capítulo 4 de Atos, os 5, 6 e 7, nós vemos uma igreja fervorosa, pregando o evangelho, curando os enfermos. Aí sabe o que acontece? Estevão, o primeiro diácono a ser consagrado para servir às mesas, está falando do evangelho, porque foi cheio do Espírito Santo, não conseguia ficar com a boca fechada, e aí foi o primeiro mártir da história da igreja. Mataram ele a pedrada. E aí, a igreja agora vai parar, a igreja vai calar, a igreja não vai mais falar do evangelho. Só que não. A igreja teve o seu luto, orou pelo nosso irmão e continuou a pregar o evangelho. Tanto que no capítulo 10, e agora eu estou quase chegando no capítulo 12, está vendo? Tanto que no capítulo 10, Pedro, ele está lá viajando, pregando o evangelho, e ele tira um tempo em oração, e aí ele entra em êxtase, como a Bíblia diz, ou seja, ele tem uma visão espiritual, e ali o Senhor desce um lençol cheio de animais dentro do lençol, e esses animais eram considerados impuros para ele, que era judeu. E o Senhor desenrola aquela visão ali e fala para ele, ei, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. O que Deus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, eu também quero que você pregue aos gentios. Eu quero que você pregue aqueles desqualificados. Aqueles que às vezes não cheiram muito bem. Aqueles que às vezes não falam de uma forma que você gosta. Aqueles que não se enquadram no seu grupinho. E aí Pedro vai para a casa de quem? Cornélio, um gentio. Alguém que tinha recebido a palavra de Deus, alguém que tinha sua fé, mas não podia entrar na igreja. Porque eles rejeitavam ele. Aí sabe o que acontece? Pedro chega ali, ouve o testemunho, ora com eles, prega a palavra e o Espírito Santo, mais uma vez, desce sobre todos. Eles ficam cheios do Espírito Santo, todos são batizados ali no Espírito Santo, e aí Pedro fala, uau, quer dizer que o evangelho agora é para qualquer pessoa. E é. Pedro entendeu aquilo. Aí sabe o que aconteceu? A fama da igreja cresceu ainda mais. A fama da igreja cresceu tão forte que quem não ficou satisfeito foi um cara que se considerava rei, Herodes. Ele não ficou satisfeito. Ele, agora no capítulo 12, verso 1 ao 5, nessa ocasião, Herodes ele fica nervoso, porque Pedro havia curado até um aleijado na porta do templo. Pedro estava fazendo milagres com os outros apóstolos e agora ele então resolve dar um jeito nesses cristãos. Versículo 1 ao 5. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu um dos que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho? Pronto, Tiago se foi. Matou Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, porque os judeus queriam acabar com o cristianismo, ele prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa de pães sem fermento. E depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. O homem era perigoso, colocou em segurança máxima.
Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público e depois da Páscoa. E Pedro, então, ficou detido na prisão, mas marque isso aqui que é o tema da mensagem de hoje. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esse é o tema que eu quero que você carregue no seu coração hoje. A oração da igreja. E nós vamos ver o poder da oração da igreja. Antes de eu prosseguir, a igreja ora, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui, todos que estão online. E eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo fale através das nossas vidas. Fale no nosso coração nessa hora. Essa é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo então, quando eles colocam Pedro na prisão de segurança máxima, eles agora estavam esperando só passar a Páscoa para então levar ele a julgamento público, para que ele fosse julgado e morto. Ele também seria morto. Então aqui no capítulo 12, Tiago é morto, mesmo assim eles não ficam com medo, eles continuam a pregar, aí eles prendem Pedro. Aí sabe o que acontece? A igreja vai para casa orar. Porque a igreja, todo momento que acontece alguma coisa com você, ela ora por você. Essa sexta-feira passada nós estávamos no nosso tempo com Deus. E como o Senhor falou nossos corações ali. Como nós colocamos a vida de cada pessoa ali no momento, no tempo com Deus. Por quê? Porque ali a igreja lembra das necessidades de cada um. Então, fique tranquilo, você tem uma igreja que ora por você. Olha o versículo 5. Pedro ficou detido na prisão, mas quem orava por ele? Pensei que você estava aqui. Vou ler de novo. Pedro ficou preso, mas quem orava por ele? Você chegou agora. A igreja orava por Pedro. E o que é orar intensamente? Porque ela não orava simplesmente, orava, ô Senhor, abençoa, alimenta, amém. Senhor, abençoa o meu dia inteiro, amém. Sabe aquelas orações general? Que você faz uma oração global? Que em vez de você ir no específico, você só vai dormir. Você está tão cansado que você deita e fala assim, ô Senhor, obrigado por esse dia. Foi muitas horas que você trabalhou, muitas coisas aconteceram, mas você só... Vamos lá no geral, o Senhor sabe, tu sabes, amém. E vai dormir. Isso não é orar intensamente. Essa oração intensamente é uma oração que conecta corpo, alma e espírito a Deus. É uma conexão profunda e genuína de se conectar com aquele que te criou. Um grande exemplo de uma oração fervorosa é o que aconteceu com Jesus no capítulo 22 de Lucas, onde ele ali, naquele momento angustiado, ele orou ainda mais intensamente. No versículo 44 diz que ele orou intensamente e o seu suor desceu como gotas de sangue e caíram no chão. Isso é orar intensamente. Se você ainda não pingou gota de sangue, continue orando, porque ainda está pouco. Não precisa de ser pingar gota de sangue, mas é necessário que eu e você venhamos nos conectar. Sabe por que você fecha os olhos para orar? Por que, pastor, que a igreja fecha o olho? Ah, que bom, agora eu vou saber. Por que todo mundo fica com o olho fechado quando vai orar? É para você parar de distrair. É somente para sua distração. Eu estava na casa de alguém um tempo atrás, e essa pessoa frequentou uma outra religião, e aí eles começaram a orar, e eu estou lá, de olho aberto, orando, e a pessoa que estava orando estava olhando para mim, olhando para todo mundo, e eu pensando que eles estão conversando, e aí eu respondi ele, não, verdade. Aí eu olhei, eu falei, não, está todo mundo quieto, acho que eles estão orando. Aí eles não fecham o olho para orar. É importante você fechar os olhos para orar, para que as luzes que estão aqui não venham atrapalhar você, a pessoa que está na sua frente não atrapalha. Quando você fecha os olhos, você se conecta por inteiro com Deus. Agora, tem pessoa que tem medo de fechar o olho. Você viu essa? Vem no altar, daqui a pouco eu vou abrir o altar para você vir. Aí tem pessoa que tem medo de vir no altar. Você está doido? Eu vou lá no altar, se posso botar a mão em mim e eu cair. Eu fechar o olho? Jamais. Se eu fechar o olho, parece que eu tonteio assim. Às vezes a gente tem medo de fechar o olho e entregar para o nosso Pai. Não, você não deve ter medo de Deus. Você está na casa de Deus. Se eu estivesse num terreiro de macumba, fico com o olho desse tamanho. Mas você está na casa de Deus, não tem demônio aqui não. O demônio fica lá fora lá.
você é cheio do Espírito Santo. Amém? Dá glória a Deus aí. Aqui tem Deus. Quando você fechar os olhos, você vai sentir, é o Senhor tocar em você. O demônio, você bate o pé lá fora, lá, ó. Fica aí fora, demônio. Agora eu vou entrar para a casa do Senhor aqui. E aqui dentro não tem, não. Tem uma musiquinha antiga que fala, na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás, se houvesse. Eu sou dessa época. Se você também conhece, você é antigo. Para não falar outra coisa. Então anote isso, talvez vai aparecer na tela para você. A oração é um veículo de transformação em nossas vidas e quem rejeita ser transformado, abandonará a oração. Geralmente, quem não deseja ser transformado, essa pessoa tem que abandonar a oração, porque, meu amigo, se você tem alguém que ora por você, não tem jeito. Eu tenho uma mãe e uma vozinha que, na verdade, já está com o Pai Celestial, mas elas oravam para mim de joelho, e eu tentava ir para cá, dava errado, eu tentava ir para lá, dava errado, até que eu vim para os caminhos do Senhor. E às vezes eu ligava para minha mãe, mãe, para de orar para mim. E ela, não paro. Tá bom, não tem como eu prender isso da senhora. A igreja foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. Marcos é quem escreveu o Evangelho de Marcos. Eles acostumavam a reunir na casa de Maria. Sabe um outro exemplo de que a casa de Maria era uma casa cheia do Espírito Santo? Vou ler para você. Atos capítulo 4, verso 29 ao 31. Porque aqui, quando Pedro e João foram interrogados porque ele tinha curado alguém na porta da sinagoga, foram levados ao sinédrio, interrogados, mas não conseguiram nenhuma prova e eles voltaram. Aí os cristãos reuniram e oraram para agradecer. Agradecer. Estava pedindo. Olha o que aconteceu no versículo 29. Eles terminando a oração, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. E estende a tua mão para curar, realizar sinais de maravilhas por meio do teu nome, através do teu servo Jesus. Depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar que eles estavam reunidos e todos ficavam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa é a casa da irmã Maria. Essa é a casa da irmã Maria, cheia do poder de Deus. Aí agora, no capítulo 12, Pedro vai preso e para onde eles estão? Casa da irmã Maria. Vai todo mundo para a casa da irmã Maria e ali eles começam a orar intensamente por Pedro, sem distração, orando intensamente. E eu vou ler para você o verso 7 ao 12. Porque Pedro está lá na prisão. Agora olha o que acontece. Repentinamente, quando você ora intencionalmente, intensamente, as coisas acontecem repentinamente. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Aí ele tocou do lado de Pedro e acordou ele e disse, depressa, levante. Então as algemas caíram do punho de Pedro, o anjo disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro então assim fez, e o anjo ainda lhe disse, põe a sua capa e siga-me. E quando ele saiu, Pedro o seguiu. Mas não sabia se era real ou o que fazia ele por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira, pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E esse abriu por si mesmo para eles. E passaram ali. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou Pedro. Então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava que aconteceria, né? Percebendo isso, olha o que ele fez. Ele se dirigiu à casa da irmã Maria, mãe de João e também o chamado Marcos, né? E onde muita gente havia se reunido e estava orando. Enquanto eles estavam orando, o sobrenatural de Deus aconteceu. Se tudo o que a igreja faz é criticar os líderes, nós não estamos contribuindo com o avanço do evangelho. Imagine só se essa igreja reúne e fala lá, Pedro, mas também era turrão, tudo que a gente falava com ele, ele era contra. A igreja reuniu e falou, vamos orar, porque agora o nosso líder está em um momento difícil.
A igreja precisa cobrir os seus líderes com oração, porque os seus líderes também estão orando pela igreja. Mas é recíproco, tem que ser algo que vai e vem. E Pedro, nesse dia que ele estava ali na prisão, cercado por vários soldados, preso ali, mãos e pés, sabe o que ele fez? Foi dormir. Peraí, Pedro, você vai ser morto? Será que o que passava na cabeça de Pedro? Mataram o Tiago e agora só me resta a morte. Eles vão me julgar e eles vão me matar. Mas sabe o que ele fez? Ele foi dormir. Uma lição que eu aprendo. Quando não ter como você fazer nada, vai dormir. Acorda às 3 horas da manhã, perdi o sono, mas está lá no celular. Não vai achar o sono em lugar nenhum. Porque você pegou o celular tira o seu sono. Vai dormir e deixa para amanhã o que você vai resolver. Porque a ansiedade exagerada, ela pode fazer você morrer antes da hora. Daquele piripaca antes da hora. A pessoa vai deitar e aí no outro dia ela tem uma decisão para tomar e aí ela não dorme. Porque no outro dia ela tem uma decisão para tomar. E aí o que você não dormir vai ajudar? Vai ajudar que você vai estar duas olheiras no outro dia, e você vai estar cansado, e não vai dar o seu melhor lá, e pode ser que você nem feche aquele negócio que você ia fechar. Então você pode virar para alguém do celular, que hoje você está pertinho dele aí, e fala, vai dormir, vai. Não agora, mas vai dormir. Deus ainda tinha coisas preparadas para a vida de Pedro. Pedro dormiu tranquilo, porque ele sabia, se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Se Deus ainda tem um plano a realizar através da minha vida, Ele vai proteger a minha vida. Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade dEle, eu errei antes de Jesus ir para a cruz, Ele ressuscitou, Ele veio, me restaurou, Ele me chamou ainda digno de falar do Evangelho dEle. Agora, 10 anos depois da ressurreição de Jesus, Pedro está na reta final da vida dele, e ele poderia muito bem pensar, eu mereço morrer. Porque lá atrás, o meu Salvador ia morrer, eu não fiz nada por ele. 10 anos se passaram, Pedro pregando o Evangelho. Aí agora ele chega na reta final da vida dele. Mas ele fez o que você fez, o que eu fiz. Não acreditou no diagnóstico terreno. Você vai morrer. Não, se Deus quiser. Eu morro, se Ele não quiser, eu vou sobreviver. Então, o que eu aprendo com a vida de Pedro aqui é que eu e você enfrentamos desafios na vida. Eu e você enfrentamos obstáculos que parece que a gente não vai sair. Não, disso aqui não tem como, não tem solução para isso aqui. Vai dormir. Tem gente orando por você. Não tenha medo de colocar o pedido nas mãos da liderança da tua igreja, naquele irmão que você conhece. Saiba que o sobrenatural aconteceu na vida de Pedro e pode acontecer na minha vida e na sua. Se Pedro, imagina as algemas caírem, imagine as portas se abrirem, os guardas lá não vê o Pedro saindo, você acha que ele fez isso, ele não pode fazer nada por mim, por você? É claro que ele pode fazer. O impossível para mim e para você ele pode fazer. Agora, qual é a parte mais importante em ser liberto, pastor? Obrigado por ter perguntado. Porque a parte mais importante em ser liberto é saber por que você foi liberto. Porque o que adianta a pessoa sair de uma cadeia e voltar a roubar? O que adianta a pessoa sair de um relacionamento abusivo e entrar num pior? O que adianta a pessoa divorciar porque não merecia estar com aquela pessoa e divorciar de novo? E divorciar de novo? E divorciar de novo, igual a mulher de João capítulo 4. A libertação, ela tem um propósito. E se eu e você não descobrirmos o propósito, nós vamos cair no xadrez novamente. E talvez o seu xadrez e o meu xadrez não vai ser o físico. Não, você não vai para o cadeião, não é a imigração que vai te pegar. Talvez você vai estar preso em um vício, um ciclo vicioso que não deixa você prosseguir. Às vezes nós estamos presos dentro de nós mesmos. Nós chegamos perto de um monte de pessoas e nos sentimos sozinhos. Nós chegamos dentro de casa e não temos paz. Nós vamos trabalhar e tudo que a gente vê ao nosso redor, nós estamos reclamando. Sexta-feira a gente falou um pouquinho sobre a perspectiva de Marta e de Maria. Nós precisamos de ter posicionamento como Maria, sabe por quê? Marta critica Maria por estar
aos pés de Jesus. Mas Maria não abre a boca para falar de Marta. Então, quem tem momento com Deus, vai dormir, ao invés de estar discutindo com os guardas. Ô, seu guarda, não tem como pagar aqui, eu vou te dar uma mixaria aqui, não tem como o senhor me liberar, não? Me pregar o evangelho? Não, não tem. Com Deus é certo e errado. E Ele nos ensina que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passou disso é do maligno, isso, do diabo. Olha o versículo 13 ao 16, porque nós temos que cear daqui a pouco. Versículo 13 ao 16, Pedro então ele vai correndo para a casa de irmã Maria, e aí ele bate na porta ali, e uma criada chamada Rod veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu e voltou para abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Aí sabe o que eles falaram? Você perdeu o juízo? Pedro está preso, o que você está falando aí? Aí eles disseram, olha, no entanto, ela insistia em afirmar que Pedro estava na porta. Deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando eles abriram a porta, eles viram e eles ficaram perplexos, porque o milagre tinha acontecido. Pedro volta para testemunhar. É importante você voltar para testemunhar. Tem pessoa que ela é liberta e ela sai igual um tiro, igual aquele cometa. Quando Deus fazer algo na sua vida, lembra de agradecer quem dobrou o joelho junto com você. Lembra de agradecer aquela pessoa que perdeu noite de sono com você. Porque Pedro, ele poderia muito bem falar assim, quer saber, vou vazar daqui, porque senão eles vão me prender. Ele volta lá porque ele sabia que tinha gente orando por ele. Tem gente orando por você, mas é preciso você testemunhar. Nós temos duas opções. Quando o Senhor nos liberta, quando o Senhor nos dá uma resposta, a primeira delas é seguir o nosso caminho. Obrigado, amo aquela igreja lá, parabéns, pastor, que Deus continue te usando, não piso aí mais, não preciso, estou bem. Amém. Tem esse caminho. Mas tem o outro caminho, que é você voltar para agradecer e pertencer. É isso que é o chamado do Evangelho, é você agradecer e pertencer. Quem pertence, nunca falta oração para essa pessoa. Agora, a pergunta que eu tenho para mim e para você nessa noite é: qual é o caminho que você quer tomar? Qual é o caminho que eu quero tomar? Porque o Senhor pode te dar a resposta hoje. O Senhor pode te livrar você daquilo que estava tentando te prender. Inclusive, hoje, no final, no altar, eu quero abrir esse altar para você, pela fé, você, e já vai pensando aí, uma causa que você quer colocar no mês de novembro, uma causa impossível, que você quer colocar no mês de novembro aos pés do Senhor Jesus, para que Ele venha responder. Nós vamos estar durante essas 4 semanas orando por você. E aí você vai vir no altar representando. Você não precisa de falar para mim, você não precisa de falar para ninguém, mas você vai vir e no seu pensamento você vai estar assim, olha, eu estou colocando essa causa impossível no altar do Senhor. E eu quero que o Senhor me responda. Deus pode fazer isso. Eu contei na sexta-feira mesmo que quando estava cansado de trabalhar para os outros, eu ajoelhei numa campanha de oração e eu falei, Senhor, era a campanha de segunda-feira, toda segunda, 8 horas da noite. Eu falei, eu vou vir toda segunda-feira durante 1 ano, mas até o final do ano eu quero trabalhar para mim. Me ajuda. E eu não estava determinando, eu estava fazendo um pedido para ele. Eu falei, Senhor, me deixa eu trabalhar para mim. No fim do ano eu estava trabalhando para mim. Ele cumpre, mas será que nós estamos dispostos a cumprir com o voto que nós fazemos com Ele? Agora, não sinta mal se você quebrou um voto que você fez no passado, porque o Senhor, Ele é aquele que dá novas oportunidades. Pedro não estaria nem preso aqui se Jesus não restaurasse ele lá atrás. Mas ele estava caminhando e agora, por estar na prisão, ele volta para agradecer a igreja, porque ele sabia que se não fosse a oração da igreja, agora ele estaria morto. Nós queremos viver avivamento, mas a gente não quer orar. Não existe avivamento sem oração. Avivamento sem oração é bagunça. Avivamento sem oração é som alto, é voz alta. Todo avivamento da história começou com oração e arrependimento seguindo daquilo.
Oswald Chambers, ele diz em um dos seus livros que eu estava lendo sobre a oração, ele diz assim, olha, a oração não nos prepara para grandes obras, a oração, ela é a grande obra. Porque às vezes a gente só ora, não vou orar intensamente agora porque eu quero ser preparado para fazer isto. Você não ora simplesmente para se preparar espiritualmente, você ora porque você sabe que o ato de orar já é poderoso. Só de você colocar nas mãos de Deus, isso já é poderoso. Então talvez nós estamos dizendo por aí que nós vamos orar, mas nós não estamos orando. Talvez a gente fala, vou orar por você, e aí passa a semana inteira e você não ora. Pastor, a gente deveria orar. Por que falar de oração, sendo que nós deveríamos orar? Porque nós devemos entender o motivo de por que você vai orar. Quando Pedro, ele é liberto aqui, e ele entende que o poder da oração está na vida da igreja, ele fala, eu e você não podemos ficar longe da igreja. O que ele fala nas suas 2 epístolas depois, ele fala, irmãos, vocês precisam vigiar. Vocês precisam orar, sabe por quê? Porque o inimigo de vocês, ele fica ao redor de vocês. Então eu e você precisamos entender nessa noite que a oração, ela não é atitude de desespero. Ela não pode ser uma atitude de desespero. Agora é só orar. Você ouviu aquela história? Quando alguém está nas últimas no hospital, não menina, não tem como fazer mais nada não, agora é só oração mesmo. Não é só oração. É a oração. A oração, ela em si, ela tem um efeito poderoso. Eu tenho certeza que nós estamos falando de oração hoje aqui, o Senhor já está colocando uma sementinha no seu coração para você despertar, sabe por quê? Vê se eu estou sendo um profeta agora adivinho. Não estou profetizando, tá? Não estou adivinhando, mas está dando sono em você agora? Falou que não, pela fé. Provavelmente você está dando sono, sabe por quê? Batalha espiritual. Você está falando de oração. Acorda, desperta. Você não está cansado porque você ficou acordado das 5 da manhã, não. Você não está cansado e querendo dormir agora. Existe um inimigo tentando roubar tudo que nós estamos falando aqui. Aí sabe o que ele faz? Dá aquele cochilo. Eu estou daqui, eu vejo, só que eu não vou te entregar, não. Eu preciso finalizar para a gente orar. Mas uma coisa que eu gostaria que você entendesse sobre o ponto do poder da oração da igreja é que eu e você, nós precisamos acreditar que a igreja, ela, quando se reúne, as coisas sim acontecem no mundo espiritual. Nós vimos isso em Atos 2, como eu mencionei, nós vimos isso no capítulo 4, no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 12, e segue adiante, mas não vamos parar por aí hoje. Paulo, na sua carta, esse é o último texto que eu leio antes de nós orarmos. Paulo, ele, na sua carta aos Tessalonicenses, ele escreve um versículo pequenininho com 2 palavras, capítulo 5, verso 17. Ele fala assim, irmãos, orem constantemente. Ele deixa apenas esse versículo para eles. Ore constantemente. Eu e você precisamos orar. Se você puder ficar de pé agora, eu gostaria de orar por nós. Hoje não foi aquela palavra de você dar um reteté, um glória, aleluia, mas é uma palavra de ensino sobre a oração. Nós estamos iniciando a série. Semana que vem, eu tenho certeza que nós vamos ir um pouquinho mais fundo. Mas hoje eu gostaria de dar essa introdução para você sobre o que é o poder da oração da igreja. Se você até hoje achou que você não precisava de uma igreja, hoje você entendeu que você precisa. E não espere precisar da igreja para reconhecer que você precisa dela. Nós estamos estudando agora o livro de Apocalipse, no estudo que é no Zoom, você pode participar. E nós estamos vendo ali que os dias estão breves. O mundo jaz no maligno, como Jesus disse. E eu e você precisamos estar atentos, que a qualquer momento Ele pode nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo. Feche seus olhos para eu orar com você. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos colocar a vida de cada pessoa que está aqui na Tua presença. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos despertar para a oração.
Hoje, Senhor, nós podemos ver através da Tua palavra que não tem prisões que possam conter a Tua obra. O Teu Evangelho, ele sempre irá adiante. E se existe aqui alguém que se sentia longe do Senhor, se existe aqui alguém que talvez está naquela situação em que Pedro estava, quando ele sentiu que jamais poderia fazer algo para o Senhor, jamais poderia fazer parte da igreja, e o Senhor falou: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Que hoje, ó Pai, esse coração possa vir de volta para perto de Ti. Se aqui, Senhor, existe uma causa impossível, pense agora numa causa impossível. Pense agora em algo que você veio para essa terra para você conquistar. Pense agora, porque o Senhor me mostra que tem pessoas que estão nos Estados Unidos, mas ainda não descobriu por que está aqui. Porque você pensou que ia vir por causa do dinheiro, porque você queria ficar melhorzinho no Brasil, e agora você está frustrando. E a resposta do Senhor para a sua vida é: aleluias, isso é para alguém aqui nessa noite. Ele não te trouxe aqui por causa do dinheiro. O dinheiro vai ser consequência de quando você reconhecer que foi Ele que te trouxe com um propósito, e você sabe qual é esse propósito, só que você veio aqui com um objetivo. E o Senhor está te dando uma instrução nessa noite. O seu objetivo muda nesta noite. O seu objetivo precisa ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas venham ser acrescentadas. Pai, eu oro por cada vida aqui presente. Nenhum de nós éramos dignos de chegar perto da Tua presença, mas o Teu sangue precioso, derramado naquela cruz, foi o suficiente para nos chamar de filho e filha de Deus. Aleluias. Por isso agora, enquanto eles orarem aqui pela ceia, eu gostaria que você aí, que o Senhor já trouxe no seu coração esse pedido, essa situação que você acha que é impossível na sua vida ou na vida da sua família, naquela pessoa que vem na sua mente, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você colocasse esse pedido agora perante o altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces o nosso interior, Tu conheces, ó Pai, o mais profundo do nosso ser, e só o Senhor sabe o que nós carregamos. Só o Senhor sabe o quão foi difícil chegar até aqui. Aleluia. Só o Senhor sabe o quão foi difícil chegar até aqui nessa noite. Por isso agora, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha colher todas as situações impossíveis aqui e levar diante do trono de Deus. Pois sabemos, ó Pai, que a Tua vontade deseja ser cumprida nas nossas vidas. Por isso hoje nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou, que seja feita assim na terra como é nos céus. É o Senhor quem sabe o melhor. É o Senhor quem sabe quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso nos ajuda a cumprir com todos eles. Essa é a nossa oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Que mensagem tremenda, eu espero que você tenha sido abençoado com tudo o que você ouviu hoje. Se você deseja doar para o nosso ministério, que você possa fazer essa contribuição aqui no link na descrição. Compartilhe essa mensagem com alguém e que Deus possa abençoar a sua semana.